Olá, sejam muito bem-vindos ao Nutrimentes. E hoje, nossa convidada especial é a Ana Carolina, essa mulher incrível, linda, minha irmã em Cristo, amiga. E hoje a gente vai falar um pouco sobre corpo, alma e mente. Eu trouxe essa convidada com um café da manhã especial para que a gente possa bater um papo, falando um pouco da Bíblia, o que Deus traz sobre o cuidado do corpo e também a experiência que a Ana tem sobre o cuidado do corpo, sobre a patologia que ela tem, né? Não é dela, mas que está tratando no momento. E aí a gente vai bater um papo e você é o nosso convidado especial a sentar à mesa também com a gente. Vem com a Nutri. E aí, Aninha, fala um pouco sobre você. Quem é a Ana Carolina? O público quer saber. Primeiro eu queria falar que eu me sinto honrada de estar aqui, ter sido convidada. Eu sou Ana Carolina, como a Pri falou, sou casada, sou mãe de uma filha de 7 anos, tenho 30 anos hoje, sou nutricionista, educadora em diabetes, e aí a gente vai trazer um pouco isso. E como a Pri falou, hoje eu tenho, eu ando e caminho, tenho um processo com o diagnóstico do diabetes, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso. Eu já quero entrar com a palavra, de Deus, porque eu acho muito especial a gente estar em cima do que a gente vai falar, tá falando da palavra do Senhor. Então, Ana, hoje eu trouxe pra gente, a palavra está em Romanos 12:1, que diz assim, Ana: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Forte, né, Ana? Então, assim, o nosso corpo é um sacrifício vivo. E você tem cuidado do seu corpo para que o nosso Deus possa fazer o seu processo, você caminhar nesse processo, você chegar no propósito que Deus tem para você. E aí, Ana, o que você acha sobre essa palavra que a gente falou, sobre o cuidado do corpo que Deus tem, Porque a Bíblia é clara, tem vários versículos, desde Coríntios, Filipenses também tem um trechinho onde ele fala do cuidar do corpo. Então, assim, a Bíblia sempre está mostrando, o próprio Jesus foi o exemplo vivo, do cuidado. Ele se cuidava, ele se alimentava bem, antigamente não tinha sedentarismo, Então, assim, o que você acha em cima dessa palavra, em cima do que você viveu, sobre os seus testemunhos, de vida? Fala um pouquinho para nós. Antes de eu começar falando sobre o testemunho, porque acaba que a gente, nesse processo a gente vai tendo muito testemunho, mas você falou sobre algo importante que eu quero lembrar sobre 1 Coríntios, que fala justamente sobre isso, Paulo, ele fala: seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Então, muitas das vezes a gente se apega a essa informação, a essa passagem da Bíblia e só quer imitar em algumas coisas. E geralmente quando a gente pensa no corpo, quando a gente pensa na saúde, a gente não leva, não volta a pensar nesse versículo. Sim. E colocando ele na totalidade que ele precisa ser realmente colocado em prática, E aí, em relação ao meu testemunho, assim, o que eu tenho vivido, eu tenho 3 pontos importantes ao longo desse processo do diagnóstico. Eu tenho mais de 20 anos de diabetes. Eu ando hoje com a diabetes, mas isso não faz parte de mim, a gente tem disso. E eu comecei a entender muito isso depois, quando eu me converti, que eu comecei a caminhar com Cristo e entender que todas as doenças elas foram levadas na cruz do Calvário. Então, eu entendo que hoje eu ando com ela, mas que ela não é minha. Sim. E o poder da palavra, isso é um dos primeiros pontos que, antes mesmo de eu conhecer a Cristo, eu já carregava comigo desde criança, que na Bíblia a gente escuta e aprende sobre isso, Sim. Então, tudo aquilo que a gente liga na terra vai ser ligado no céu. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E desde que eu sou muito pequena, depois que eu comecei a entender, o que me questionava sobre o porquê da doença, por que Deus fez isso comigo, eu passei por essa fase. Mas depois de um momento que eu entendi
que era apenas um cuidado a mais, eu comecei a trazer um pouco mais de leveza para esse cuidado e eu falava, eu escrevia nas minhas cartinhas, eu sou uma diabética feliz. Eu mando fazer cartinha para minha mãe, meu pai falava, eu sou uma diabética feliz. E aí quando você começa a trazer esse raciocínio e lançar isso no mundo espiritual, você começa de fato a profetizar isso sobre a sua vida. Então, o que um diagnóstico, seja da doença que for, ela possa te trazer, que ela já traz um peso, você precisa entender qual é a perspectiva que você vai olhar isso, olhando com um olhar de Cristo, né? Que eu acho que isso é o mais importante. E aí, que propósito, desculpa, nada. E que propósito lindo, né? Que Deus fez. Porque através de você, através da sua dor, né? Que é da patologia da diabetes, ela pode cuidar de outras pessoas, ela entende a dor da pessoa, né? Então, assim, é uma pessoa que hoje é especialista na área, que às vezes Deus é mestre nisso, né? Às vezes faz que a gente passe por algumas coisas. Eu também me tornei nutricionista devido uma dor da minha filha, mas para que eu pudesse ajudar outras pessoas hoje, né? Assim, até teve uma médica que acompanhava a gente, falou assim, Pri, você precisa ser nutricionista para ajudar outras mães que assim como você sofre. Então a gente entende o processo de Deus, às vezes, que a gente precisa andar por esse deserto um pouquinho, para que a gente possa edificar outras pessoas, né? E isso é muito interessante. Então, quando a gente lê em Romanos 12:1, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, quando a gente volta nesse versículo, a gente entende que a gente precisa se submeter a vida que seja agradável aos olhos de Cristo. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente tem uma dor, a gente precisa entender para onde a gente vai olhar. E aí você olhou para sua dor e falou, você tinha duas opções: ou eu vou pegar desse limão e fazer uma limonada, ou eu de fato vou viver o que Deus trouxe para mim. E outro dia mesmo eu estava conversando sobre isso, porque é tudo com a perspectiva que a gente olha. Se a gente olha com os nossos olhos naturais, a gente começa a se colocar numa gaiola do medo. Quando a gente olha com os olhos de Cristo, a gente entende, eu estou passando por isso, e isso tem um porquê. Nada é por acaso quando as coisas vêm do céu. Claro que doença nenhuma ela vai vir do céu. O Senhor, Ele levou, né, as nossas doenças, qualquer tipo de enfermidade na cruz do Calvário. Mas se está sendo permitido que eu passe por algo, mesmo que possa me gerar uma dor, eu tenho que entender que eu vou ter um aprendizado a partir disso e eu ressignificar isso. E me submeter ao que eu estou vivendo, no sentido de qual é o olhar que eu posso ter para isso? E foi isso que você fez com a sua dor naquele momento. Você entendeu que Deus tem o melhor das coisas para sua vida. Para mim, Ele diz que a gente vai ter uma vida em abundância, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que não teremos aflições ou que vai ser fácil, que não teremos desafios a serem passados. Deus fala para você, não temas, que no mundo haverá aflições. Exatamente isso. Então, Deus não prometeu que não ia ter, mas Ele te prometeu que estaria com você. Tem um versículo, amiga, que fala que é Mateus 6,34. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu gosto muito desse versículo porque isso, se a gente for trazer muito para a prática do dia a dia, é justamente sobre isso. E quando a gente enfrenta um diagnóstico, quando a gente está pensando sobre a saúde, quando a gente está pensando em mudar os hábitos para ter hábitos que sejam mais saudáveis, a gente precisa entender que preciso me preocupar com hoje. Às vezes a gente se coloca numa posição super de ansiedade porque a gente fica pensando, e amanhã? Mas depois eu tenho não sei o que para fazer e não vai dar tempo. Só que quando a gente se preocupa com hoje, o que eu posso fazer hoje? Eu preciso cuidar da minha alimentação, tomar os meus medicamentos, preciso fazer minha atividade física, então eu estou me preocupando com hoje. O amanhã eu me preocupo com amanhã. Se eu precisar de um medicamento a mais, se eu precisar diminuir a medicação, isso é para amanhã. O que eu preciso fazer hoje para que de fato eu esteja me submetendo àquilo que o Senhor espera de mim, frente ao que eu estou vivendo? E para que possa viver um amanhã. Isso aí. Né? Porque se você não vive hoje, quem dirá que você viverá o amanhã? Exatamente. Né? E isso a gente vive muito com os pacientes, né? Porque às vezes o paciente chega eufórico por causa da dor mesmo, né? Do sofrimento da patologia ali existente e acaba ficando afobado e querendo resolver aquele problema a todo custo, aquele instante. E existe um processo, assim como na vida da gente existe um processo, né? Que a gente tem que viver.
E assim também existe o processo do melhorar. Exatamente. Né? Até eu brinco com o paciente, Ana, eu falo assim, tá, você demorou esse tempo todo, né, fazendo as escolhas ruins, né? E agora você quer de um dia para outro que o seu organismo se livre dessas escolhas ruins? Não é tão fácil assim. Processo, né? São processos, né? E, gente, os discípulos passaram processos. Jesus teve que passar o processo para que pudesse mostrar pra gente, né? Como se viver ali. Deus permitiu que ele estivesse aqui, passando por tudo como se para ser o exemplo vivo do que a gente ia viver e como a gente tinha que viver, né? E Jesus é um exemplo de como sofreu, né, Ana? Como sofreu e de como a gente tem que viver. Né? A gente falou sobre a questão da aflição, mas se a gente for olhar para a caminhada de Jesus, e foi um pouco do que a gente falou no início, Jesus, ele bebia água, ele sentiu sede, mas quando ele precisava beber algo, ele bebia água, ele trazia isso como algo essencial. Sim. Ele descansava e ele se alimentava basicamente pela dieta mediterrânea, se a gente for parar para prestar atenção. Então, Efésios fala sobre o cuidado que o homem precisa ter com a mulher, como ele cuida do corpo. E esse corpo, ele fala sobre o corpo espiritual, sobre a igreja. Sim. Só que Jesus, o mesmo cuidado que ele tinha com a igreja, com o corpo, ele também não fazia diferente com o seu corpo físico, na temporada de passado dele pela Terra, né? Como humano. Então, a gente também precisa trazer isso para a nossa vida e entender que, de fato, a gente precisa ter esse cuidado como Jesus tinha. Quando ele pediu que os discípulos fossem curar enfermos, expulsar demônios, foi tão bom, foi tão maravilhoso esse ministério que, assim, foi tão... Quando eles retornaram, o feedback foi tão bom, mas a preocupação de Jesus naquele momento foi... Eles não comeram, eles não descansaram. Agora a gente vai para o deserto para ter o tempo de descanso. Sim. Porque também é sobre isso. Importante. Quanto mais a gente aperta a rosca e só vai apertando, daqui a pouco ela se estraga. E a gente tem que entender que tem o momento da pausa. E naquele momento Jesus entendeu que a pausa era necessária. Sim. E geralmente a gente está tão no automático e fazendo tudo que a gente não para se cuidar. A gente não para raciocinar o quanto o nosso corpo está perecendo. E a gente fala muito isso sobre o fato do propósito que a gente tem aqui na Terra, enquanto que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Sim. Se a gente não primicia a Deus, a gente primicia a homens, né? Então, vamos acordar, levantar, primiciar, orar, agradecer, né? E para estar em comum acordo, quando eu falo com o Márcio, a gente precisa estar em comum acordo com Cristo, porque o que ele tem pra gente viver é muito melhor do que a gente quer para nós mesmos. Então, assim, eu acordo de manhã e falo assim, Ana, Senhor, eu estou pronta para viver o que o Senhor quer que eu viva. O que o Senhor tem para mim hoje? Claro que o posicionamento é nosso, mas o que o Senhor preparou para mim hoje? Qual o banquete que o Senhor preparou para mim hoje? Para mim viver? Hoje vai ser um momento onde eu terei aflições, mas a certeza que o Senhor está comigo e Ele vai me levar até onde eu preciso ir, entendeu? Hoje é um momento de aprendizado. Não, Priscila, olha, hoje a gente pede muito assim, Senhor, me dê sabedoria. Deus vai te dar aspectos, problemas, para que você tenha sabedoria, situações. Senhor, me dê calmaria. Ele vai te dar situações para que você tenha calmaria. Então, assim, e tem muita gente que pede um milagre. Senhor, preciso de um milagre. Você está pronto para viver o problema, para obter o milagre? E outra coisa, Pri, a Pri acabou de falar sobre algo importante, né, que ela faz no dia a dia dela, que é perguntar o que Deus tem naquele dia para ela, para que ela viva naquele dia. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você está preparando o seu corpo para viver o que Deus tem para sua vida? Porque isso é uma pergunta forte. Né? Porque eu quero viver o propósito do Senhor, Ana, até quando Ele me levar. Isso. Eu não sei se Ele vai me levar com 60, eu não sei se Ele vai me levar com 40, eu não sei se Ele vai me levar com 70, 80, e até Ele me levar, eu quero concluir o propósito que Ele tem na minha vida. Desde que eu conheci a Cristo, entendi o que Ele tinha separado para minha vida como um propósito, como ter uma vida abundante, como ter uma vida tranquila, como ter uma vida feliz, eu entendi que em relação ao meu diabetes,
Milagre é o Jesus que faz. Agora, o que está referente a mim que eu posso fazer, que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Porque se eu não estou fazendo, eu estou literalmente me negligenciando. Sim. E se eu estou negligenciando a minha saúde, eu estou negligenciando o templo do Espírito Santo. Sim. Então eu já estou sendo totalmente negligente com o que Deus tem separado para mim. Sim. Eu falo para minha filha de 7 anos, a gente tem que honrar o que Deus nos entrega, que é a nossa vida. Se eu negligencio a minha saúde, no sentido de alimentação, atividade física, hábito de vida, eu estou negligenciando, eu não estou honrando aquilo que Deus me dá todos os dias na manhã em que eu acordo, que é a minha vida. E em relação ao diagnóstico, por mais que tenha trazido uma dor, porque não é fácil você lidar com o diagnóstico, eu tenho um paciente que me impactou muito, porque ele chegou no consultório com 30 anos e achava que não tinha 20 anos de expectativa de vida. Gente. Então a dor, ela nos traz esse medo, achando que a gente nos paralisa, né? O medo nos paralisa. E isso é uma das coisas que a gente não pode deixar com qualquer situação da vida. E com o diabetes eu tenho aprendido isso, eu entrei na nutrição com o intuito de entender um pouco mais sobre o diabetes, como eu poderia comer melhor. E aí eu entendi que cada vez mais as pessoas estão, entre aspas, doentes em relação a isso. Porque a gente vai super compensando em outras coisas, em trabalho, em rotina, até às vezes com a igreja, a gente super se doa para a igreja, sim, busca intimidade sim com o Senhor e a gente precisa dessas primícias, mas a gente não pode abandonar o que a gente tem como saúde. Sim. E o diabetes, ele me trouxe isso, a importância de eu cuidar do básico, que é a alimentação. Eu falo que são os pilares que eu sempre trago isso para consulta, que são os pilares básicos, mas que às vezes a gente fica esperando por milagres e na verdade não precisa de milagres. O que a gente precisa é cuidar fazer o básico bem feito e se comprometer e decidir. Porque quando a gente só fala assim, eu vou cuidar da saúde, você não decidiu que você vai cuidar, você só tá falando que você vai. Mas quando a gente decide, a gente bota isso em ação. Se posiciona, né? A gente precisa se posicionar. Porque tem muita gente que está deixando de viver o ministério do Senhor porque não está cuidando da saúde. Aí está numa cama de hospital, ou está numa cama em casa, ou não tem ânimo para fazer as coisas porque não cuida do básico, que é alimentação, água, atividade física, um sono bem regulado e equilíbrio. Então a gente acaba negligenciando isso, achando que está tudo bem. E na verdade não está. A gente não está sendo imitador de Cristo quando a gente negligencia essa parte. E na Bíblia fala de glutonaria, né? Exatamente. Que o pecado não é só se embebedar, mas se comer demais, se encher, isso também é pecado. Então, assim, eu vivi um diabetes, né, com meu pai, e assim, o excesso é ruim. Então, assim, eu falava assim, gente, não é possível que essas pessoas não estão vendo que isso também é pecado. Que o que eles estão fazendo faz o momento de comunhão, de palavra, de se nutrir do Espírito, mas depois se devassa na comida, né? E o nosso corpo não é sagrado? Deus não entregou para que a gente possa viver? Nós não somos filhos queridos de Deus? Será que Ele não quer que a gente cuide do que Ele entregou? Exatamente. E na palavra fala. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado dos excessos. Sim. Todo excesso se causa um trauma. E uma coisa que eu gosto de trazer muito, Pri, é que todo excesso, ele mostra uma falta. Isso pra mim, quando eu ouvi isso me impactou muito, porque eu sempre fui muito hiper focada em alguma coisa. Então, toda vez que eu tô em excesso fazendo algo, é porque eu quero silenciar algo que eu não quero enfrentar, ou a falta de alguma coisa que eu também não estou resolvendo. Então, a gente precisa ter muito esse equilíbrio e Deus, ele fala sobre isso, né? Para que a gente, de fato, viva uma vida em equilíbrio. Sim. Cuidar. É uma tríade que a gente precisa sempre chamar um pouco mais de atenção. E por mais que o diagnóstico seja pesado, ele me trouxe um olhar diferente para minha cuidado, saúde. Né? De cuidado. Mas, mesmo conhecendo a necessidade de cuidar da minha alimentação, da atividade física, em algum momento, depois que eu abri a minha empresa, eu simplesmente hiperfoquei no sucesso da minha empresa, no abrir do meu negócio, e eu abandonei. Eu não posso falar que eu abandonei, porque a gente vive isso full time, então, mas deixa de lado um pouquinho, né? Não era seu objetivo e seu foco naquele momento, exatamente. Né? E aí o que aconteceu? Eu ganhei peso, meu corpo mudou completamente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção o meu sono era totalmente desregulado, então eu já não conseguia fazer o devocional como eu fazia antes.
eu já não conseguia acordar bem para trabalhar como eu acordava antes. E as minhas glicemias ficavam totalmente alteradas porque eu não tinha um sono de qualidade. O sono de qualidade ele vai atrapalhar tanto no seu processo de emagrecimento, a rotina alimentar, a questão da sua glicemia, mexe com os hormônios. Então quando a gente se olha e às vezes a gente não quer se olhar, e eu cheguei nesse lugar justamente porque eu não estava me olhando, ou seja, no meu entendimento, eu não estava honrando o que Deus entregou nas minhas mãos, que é a minha vida. Eu tenho diabetes, eu descobri o diabetes e me lamentar por isso e não me posicionar. Então, é uma coisa que minha mãe sempre falou pra mim: você não é uma coitadinha. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição de vitimismo. Deus não tem isso pra gente. Não. E às vezes a gente não exerce o que Deus fala sobre nós, sobre a nossa identidade. Nós somos filhas amadas, nós somos filhas abençoadas, e nós ele nascemos pra vencer. E ele não nos vê como coitadinha, porque ele sabe do nosso potencial. E ele nunca vai nos entregar algo que a gente não consiga suportar ou viver. Então, quando a gente muda esse mindset, né, essa mentalidade, ou seja, a gente começa a enxergar com a perspectiva e com o olhar de Cristo, as coisas mudam completamente. Uma crescente absurda de maus hábitos é totalmente relacionado, diretamente, na verdade, relacionado a má alimentação, má contexto de hábitos de vida. E o sedentarismo hoje, ele está sendo pareado ao tabagismo. Sim. Em relação à morte e doença. Sim. Então, e antigamente, quando a gente começa a ler a Bíblia e entender todo aquele contexto histórico antigo, as pessoas não eram sedentárias, era muito difícil você encontrar uma pessoa obesa. Sim. Obesidade não é sobre corpo, obesidade é sobre uma doença de síndrome metabólica. A gente está falando sobre uma doença. Sim. Também. Então a gente precisa ter um olhar de cuidado, de honrar o que Deus deu pra gente, e entender que o diagnóstico ele não pode paralisar. Porque se o diagnóstico ele te paralisa, é porque aí você dá mais força pro diagnóstico do que Deus tem palavras sobre a sua vida. Justo. Às vezes o paciente ele chega tão emocionalmente abalado que a gente precisa estar emocionalmente forte e espiritualmente por aquela carga também que vai chegar, para poder passar um pouco de alívio para esse paciente, porque é um diagnóstico ruim, é um diagnóstico de câncer, né, de um CA positivo maligno, e o paciente ele chega polarizado. Sim. Então assim, a gente tem que estar preparado, mas se você não está preparado, você está desregulado o sono, você chega já mal-humorado, o que você vai entregar para esse paciente? O que você vai entregar para sua filha de manhã? O que você vai entregar para o seu marido, o seu cônjuge que está aqui do seu lado todos os dias? A mulher é essencial para a resposta do que o marido vai trocar com você. Sim. Então nós somos sábias, somos colunas da nossa casa. Então a gente tem que ter sabedoria, não só da casa, somos colunas dos nossos filhos, né, da empresa. Sim. Como profissional, como gestora, como autônoma. Então a gente tem que ter esse olhar também clínico do cuidado com a gente. E então o cuidado do corpo não é só simplesmente vou na academia, não. Uma vez sim, outra não. Paga academia, não vai pra academia. Né? Não, hoje em dia a gente tem vários programas de internet que você faz dentro de casa. Você sabe que eu descobri atendendo que tem um programa do governo que você consegue ter aula online gratuita para fazer aula. Quando eu descobri isso, eu falei, eu preciso anotar, porque agora não tem mais desculpa. Deus não nos chamou para estar parados. Todas as pessoas que vão viver um propósito, elas estão trabalhando, elas estão em movimento. Estar trabalhando, estar em movimento, não é só sobre questão profissional, mas a gente está cuidando, zelando por aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Então a gente precisa ter esse olhar. Eu acho que assim, entender que o diagnóstico ele não vem do Senhor, mas que a gente é capaz, se aquilo ali está sendo permitido na nossa vida, que a gente é capaz de passar por aquilo ali. Sim. Cuidando, é o que eu falava quando era criança, é só um cuidado a mais. Eu sou diabética, mas é só um cuidado a mais que eu preciso ter. E eu tento muito trazer isso como leveza para os meus pacientes, que eles chegam com o diagnóstico do diabetes no consultório, que é exatamente sobre isso. É só um plus, porque o que a gente precisa fazer é exatamente o que... A Pri não é diabética, ela não tem diabetes. Mas o que eu preciso fazer é exatamente o que ela precisa fazer, que é o básico. É cuidar da alimentação balanceada,
Porque a alimentação do diabético nada mais é o que a gente tem que ter na nossa alimentação. Eu trago muito isso no consultório, porque a gente fica, porque tem que ter uma dieta específica para quem é diabético. Tem que comer bem. Tem que comer bem. É cuidado espiritual, eu sempre trago isso pro consultório. A gente precisa cuidar do espiritual, a gente precisa cuidar da mente, né? Trazer algo ali da psicologia, a gente precisa cuidar do corpo. Se a gente não tá bem aqui, a gente não tá bem em lugar nenhum. Não, e assim, eu tenho a genética do diabetes. Meu pai faleceu com 52 anos por complicações do diabetes. Gente, a diabetes hoje é tratável, você morre com 100 anos. Só que se você negligenciar, não cuidar da alimentação, não adianta só tomar medicação. A alimentação, ela é essencial. A Aninha pode até confirmar isso, que a Aninha é expert nisso. Mas assim, eu tenho a genética, tá? Mas assim, o que eu vivo, a minha alimentação, a minha rotina, né? Eu não sou sedentária. Isso são gatilhos. Se eu não tivesse essa rotina saudável, Isso aí. eu tinha mais chance e probabilidade de ter a diabetes. Eu tenho a probabilidade e a chance de uma pessoa normal, Sim. que não tem hereditariedade. Mas se eu ativar esses gatilhos de má alimentação, sedentarismo, eu tenho maiores chances de ser diabetes. É o que eu falo muito Né? no consultório, Pri. Você tá aqui, né? A sua genética tá aqui. Do pré-diabetes ali, Sim. do diabetes tipo 2. Você poderia estar aqui, mas você tá caminhando ao contrário. Então você tá tomando, eu falo para todos os consultórios, todos os pacientes que chegam lá no consultório, eu não fui buscar vocês em casa. Você que vieram. veio. Então, E vocês já estão dando um passo, já estão dando um passo diferente de onde vocês estavam indo. Seja o paciente chegou com obesidade, diferente de algumas pessoas que têm diagnóstico de câncer, por exemplo, ela não teve essa escolha. Como o meu diabetes, eu não tive essa escolha. Mas o que ela pode fazer hoje para ela ir contra a favorecer os resultados ruins dessa doença, Sim. a progressão dessa doença? Então eu trago muito isso no consultório, muito importante também, principalmente para quem crê no que Deus tem separado, porque às vezes a gente acha que já que eu confio em Deus e eu sei que Ele vai fazer na minha vida, eu não vou tomar medicamento. E eu sempre gosto de trazer isso de forma muito importante, porque às vezes a gente negligencia o fato de tomar o medicamento, porque a gente acha, Deus ele tem poder para tudo, tá? Eu creio nisso como estar aqui como agora. estar aqui agora, como estar presente. Mas se existe um medicamento, a gente precisa fazer o que tem para nos ajudar, sabe? Justamente. A gente não pode negligenciar o que tem que ser feito. Se aconteceu, se a gente já está num processo patológico, sim, eu creio que Deus, Ele é hábil para fazer qualquer coisa para nos curar, mas a gente precisa, já que a gente já tem o diagnóstico, a gente precisa ajudar, a gente precisa se posicionar para que esse diagnóstico mude, né? Às vezes, até por intermédio disso, Deus vai fazer. Sim. Né? Você vê, a Aninha, ela, por causa da dor, virou especialista nessa área. Eu, por causa da dor, acabei indo para essa área de nutrição clínica patológica também justamente por ter vivido essa dor com a minha filha, né? Essa vivência maior. Então, Deus vai forjando. Eu falo muito para os meus filhos, né? Que Deus dá os dons conforme os nossos talentos. Sim. Então, assim, hoje eu creio que nós, como nutricionistas, temos esse talento e Deus derrama dons sobre a gente, em cima do nosso talento, Sim. para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Gente, não, tudo é lícito, né? Mas nem tudo convém, Exato. tá? Será que convém eu comer um bolo inteiro? E nutridiabética pode comer um doce? Será que pode? Entendeu? E lembrando que a gente vai ter live. Esqueci. Para você que tá vendo, vai ver antes da live. Fique ligadinho, nós vamos ter uma live. Depois eu escrevo aqui o dia, o horário da live direitinho. E já segue a Aninha. Ana, fala seu Instagram, já vou deixar aqui para vocês, mas também segue a Ana. A Ana também tem um cowork, que é consultórios compartilhados lindos. E fala um pouquinho também aí, Ana, para fechar, sobre a Longevitar, que tá vindo aí com tudo, que é essa potência de consultórios inteligentes, né, amiga? Lindos, compartilhados, mas tão seu quanto tão nosso, né, Ana? Então,
Primeiro, meu Instagram, @anacarolinasouza.nutri, Souza com Z. Vocês vão me encontrar lá. Eu acabo postando muito conteúdo sobre esse mundo da nutrição e diabetes, um guia para quem é diabético, alimentar, rotina de vida. Então, vocês vão encontrar muito disso no meu Instagram, que é o que eu trato hoje, até por ser educadora em diabetes. Em relação ao coworking a Longevitar, eu falo que a Pri, a gente é sócia, como ela falou, né? Somos irmãs em Cristo, somos sócias, somos amigas. Foi encontro de Deus, né, Pri? A gente se amou, foi amor à primeira vista. Parecia que a gente já se conhecia há 10 anos. Pra você ver, graças a Deus. Mas a Longevitar hoje, ela é um espaço de coworking voltado para profissionais da área da saúde, da estética. Mas como eu costumo falar, a gente criou, né, idealizou, Deus me entregou isso para que fosse um coworking, né, para sublocação de consultórios. Mas hoje a gente entende que a Longevitar é muito mais do que isso. Na verdade, a gente está aqui junto com esses profissionais para alavancar a carreira de vocês, porque eu acredito muito, assim como a Longevitar, é uma via de mão dupla como tudo na vida. Então não adianta os profissionais chegarem até a gente e não terem os pacientes. Então tudo que a gente pode fazer para estar ali melhorando o desenvolvimento profissional de vocês. A gente fez há pouco tempo, a Pri é sempre minha parceira em tudo. A gente fez um evento, né, Pri, que foi incrível, Conexão Saúde, trazendo longevidade para sua carreira. Logo vai ter outro. Eu falei isso agora. Sintonia. Vamos ter o próximo, vocês são convidadíssimos. Foi muita gente que nem era da área da saúde, né? Sim. E saiu dali completamente edificado. Porque isso é uma das coisas que a gente traz. Independente do que a gente esteja fazendo, o nosso principal é o Senhor estar presente. E onde o Senhor está, não tem como dar errado. Então, vocês também estão super convidados a conhecer a Longevitar. O Instagram é Longevitar Consultórios. Então, fiquem à vontade para conhecer. Eu vou amar receber vocês no consultório e a gente vai ter um papo se alguém precisar de um lugar para fazer os seus atendimentos. É um espaço completamente humanizado, combina muito com a gente. Eu falo que tem muitos coworkings por aí, vários são super high-techs, eu acho incrível também. Mas o nosso espaço é um espaço que ele é humanizado, ele é focado e centrado nesse cuidado mais humanizado, nessa receptividade, na recepção, no tratar dos pacientes, sempre muito mais humanizado, porque eu acho que a gente sente falta disso hoje em dia. Sim, do conforto, do abraço, do consolo, né? Isso é maravilhoso. Ana, eu amei estar com você. Obrigada por abrir a sua casa, o seu espaço. A gente tomar esse café maravilhoso, esse tempo de Deus, essa qualidade. Porque além de ser saudável é isso, é um tempo de qualidade, é um tempo de saúde, é um tempo de conversa, um bater papo, estar à mesa com pessoas maravilhosas, conexões de Deus. E é isso, obrigada por você estar aqui com a gente. E que se você gosta do canal, se inscreve e já manda o aviãozinho para várias pessoas que você acha que também vai gostar. E que coloca aqui pra gente, você sofre de diabetes? Qual a sua experiência com a diabetes? Você conhece alguém que tem? Conte aqui pra gente e a gente vai responder para vocês. Então até a próxima. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima. Beijo da Nutri. Tchau.